pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que os devs devem saber sobre transformação digital. No episódio 44, a gente falou sobre alguns fatores técnicos, né, que são essenciais para uma empresa se transformar, com a parte de DevOps e a parte de CI/CD. Inclusive, assim, se você ainda não ouviu esse episódio, ouve lá que tá bem legal. Mas não são só esses dois fatores, né, que são importantes na parte de transformação digital. Hoje a gente vai falar um pouco sobre experimentação e evolução constante. Então, temos aqui algumas pessoas com a gente. E aí, Pedro, tudo bem? Pode se apresentar de novo, por favor. E aí, Fernanda, beleza? Sou o Pedro. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas importantes, sobre testes AB, Toggle Feature, entre outros. Estou aqui também com o Matheus Miranda. E aí, Matheus, joia? Olha, tudo bem, pessoal? Sempre um prazer estar de volta no Entre Chaves. Mais uma vez, assuntos muito bons, igual a gente falou no episódio passado, né? Não dá para fazer transformação digital sem ter boas ferramentas. Agora a gente vai falar de mais algumas ferramentas muito interessantes. Estamos também aqui com o Diego. Diego, como é que você está? Fala, Matheus, beleza? Tudo bem, cara. Prazer estar aqui de novo no Entre Chaves. E, bem, vamos explorar um pouquinho mais, né? A gente já, na abertura, já sai dando tanto de spoiler de que vai ser o programa, né? Mas vamos lá, no último eu também fiz isso. E aqui do meu lado está o Pablo. Tudo bom, gente? Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre transformação digital. Hoje os assuntos aqui são mais voltados aí, principalmente para a parte de validação de hipóteses, experimentação, ver como é que a gente pode experimentar em tempo real, assim, colhendo os gostos dos clientes sobre determinados produtos, sobre novas inovações dos produtos que nós podemos fazer. Então, acho que vai ser bem interessante aí. Vamos dar sequência ao quadro. Isso aí, gente. Então, como a gente falou, né, no episódio anterior, muitas empresas elas nascem digitais e outras precisam sofrer uma transformação para se tornarem digitais, né? E essa transformação ela vai muito além da adoção de tecnologias digitais. Ela passa por mudança de processo e, às vezes, até de modelo de negócio, né, que é como a empresa ganha dinheiro, para que essa empresa se torne competitiva. E essa mudança assim, né, de paradigma, de cultura, de mentalidade, está intimamente ligada também à mudança na forma de construção dos produtos dessas empresas, né? E um dos pilares de construção de produto ágil passa pela experimentação e pela evolução gradual. Então, assim, é imprescindível, né, a criação de um ambiente empresarial que incentiva, né, essa experimentação, que tolera o fracasso, né, que sabe errar e sabe aprender com o erro, né? Porque, por definição, a inovação e a experimentação elas não vão ter sucesso o tempo todo, né? E, além disso, nem todas as nossas ideias sobre um produto serão incríveis, né, e terão aceitação das pessoas que utilizam esse produto. Então, assim, inclusive, para a gente saber se uma ideia é boa mesmo, nada melhor, né, do que a gente experimentar essa ideia. E existem algumas estratégias técnicas para isso, como os testes AB. Então, assim, alguém se arrisca a definir para a gente o que seriam esses testes AB? Opa, posso falar um pouquinho sobre o teste AB. Então, assim, imagina que nós temos aí um cenário que a gente quer experimentar, sei lá, um novo front-end, uma nova experiência do usuário, ou sei lá, a gente está construindo alguma ferramenta, por exemplo, de busca, um sistema de recomendação. Então, no caso, a gente gostaria de testar se aquela hipótese que nós temos, por exemplo, se aquela modificação que nós temos na experiência, ou se determinada técnica que nós vamos utilizar para algum modelo que vai rodar aí no back-end do sistema de recomendação, se ela de fato ela é significativa, se ela de fato vai trazer os resultados que a gente espera, se ela de fato se adequa à nossa base, ao modelo que nós estamos tentando desenvolver. Então, assim, uma das formas que, de certa forma, a indústria de software, ela, não só a indústria de software, outras indústrias também, ela trouxe uma metodologia que vem da estatística, justamente essa incorporação dos testes AB. Nesse teste AB, você, na verdade, vai criar um confronto entre duas hipóteses. Por exemplo, se você tem dois modelos que vão ser experimentados em cima de um cenário da sua empresa. Ou então, se você tem duas opções diferentes de experiência do usuário e quer saber qual delas vai mais agradar os seus clientes. Nesse caso, você quer saber se há uma diferença entre elas, se uma é muito melhor do que a outra,
ou significativamente ou não, se as duas, na verdade, se equivalem e vale a pena ou não adotar aquele esforço. Então, os testes AB, você, na verdade, faz um teste de hipótese estatística. Você coloca essas duas hipóteses e faz um grande desenvolvimento, uma metodologia estatística mesmo. Você tem um cuidado em selecionar uma base de usuários, você tenta manter aquelas prerrogativas da estatística, de homogeneidade da base, de independência entre suas amostras, e você experimenta isso em tempo real para saber se aquilo de fato, se aquela modificação que você quer fazer, ela se acomoda ao seu cenário. Então, você consegue experimentar se de fato, por exemplo, um design, um front-end, uma experiência de usuário é significativamente melhor do que a outra ou não. Então, acho que testes AB a gente pode resumir como se fosse assim, uma importação que a indústria fez da estatística para validar uma determinada hipótese, seguir inclusive a metodologia científica para isso, para a gente ter, como se diz, uma possibilidade de defender aqueles resultados de maneira assim, confiável. Pegando isso aí que o Pablo falou, né? Assim, isso já foi discutido tanto aqui no Entre Chaves quanto também nos agilistas, né? Os negócios, eles têm a cada dia mais tendido a tomar decisões com base em dados, né? E parte, assim, do apoio gigante que o teste AB vai ter nesse sentido. Como o Pablo falou, assim, é claro que a gente tem certas hipóteses, né, sobre se determinada tela, determinado componente deveria agir de forma literalmente A ou B, né? E nada melhor que um teste desse tipo para poder te dar melhor, esclarecer melhor essa resposta, dado você ter essas duas hipóteses, né? Bom, se eu mudar o comportamento aqui do meu site aqui, será que eu vou gerar mais engajamento? Eu vou aumentar a quantidade de assinantes ou de compras mesmo, né, no caso de um e-commerce? Ou não? Mantendo do jeito que está, por mais que pareça estar pior, eu ainda estou rendendo melhor, né? Estou ainda performando melhor no mercado que eu decidi atuar. O teste AB, por ser baseado em estatística, está sendo feito e monitorado com métrica, né? É algo que auxilia e apoia bastante nesse sentido. É uma parada super legal para a gente poder olhar, assim, né? Coisas da transformação digital que estão sempre sendo faladas. É você ser customer-centric, né? Você ter o cliente no foco, é você saber o que é valor para o cliente, identificar isso lá. Só que sem esse tipo de ferramenta, né, sem você poder conseguir fazer no seu software, na sua aplicação, testes do tipo teste AB, ou até outras estratégias, né? Você tem um feature toggle que vai te permitir ativar um feature toggle, um feature flag, que vai te permitir ativar uma funcionalidade, ou talvez até desativar se ela começar a apresentar algum tipo de problema, te permite poder sair daquela situação de, para conhecer o meu cliente, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que ir lá e conversar com um espaço amostral muitas vezes pequeno, né? E isso acaba limitando um pouco o que você consegue aferir do que as pessoas estão achando, do que elas estão gostando ou não estão gostando, como que elas usam o seu produto, e você começa a colher essa informação no uso. Então, você consegue ter muito mais, uma base amostral muito melhor, você consegue ter o dado ele muito mais real, porque não é a pessoa dizendo, né, o que ela gostou ou não do seu produto, ela realmente usando aquilo bem ou não, usando muito ou pouco, e você tendo isso como resposta, né, para embasar. Então, aí realmente a gente consegue ser, de fato, né, pegando lá a transformação digital, mais voltado ao valor gerado para o cliente do que ser voltado para um achismo do que nós acreditamos ser ou não valor para o cliente, né? Então, a gente perde um pouco aquela figura de pessoas especializadas no produto, que ficam sempre ali nas suas caixinhas, pensando na evolução daquilo, e a gente começa a olhar, de fato, para como que o cliente está usando, como que ele quer evoluir aquilo. E, de novo, né, assim, se a gente trazer um ferramental que proporciona a gente fazer esse tipo de transformação muito mais eficiente, usando bem essas ferramentas. E é uma ferramenta importante, eu digo, até num contexto, num termo mais democrático, que quando você faz esses testes, muitas vezes evita de ter custos em você investir, né, em funcionalidades, em coisas que podem dar errado. Então, isso, como o custo geralmente o custo de você testar alguma coisa é menor, acaba que proporciona grandes empresas ou empresas que têm um orçamento menor de
acertarem o que realmente deve ser feito. E de forma prática, pessoal, como que a gente implementa um teste AB no sistema? O Pablo começou falando aí sobre segregação de base de usuários, mas o que mais que a gente tem assim, de estratégia técnica, de forma prática mesmo, para alguém que está ouvindo aí e fala assim, eu quero implementar um teste AB, mas eu não sei como. A gente tem aí, por exemplo, uns cenários vamos dar um exemplo que eu comentei lá, o cenário do design, a gente quer testar, por exemplo, se algum novo front-end, alguma modificação que nós fizemos lá, vai fazer, como o Diego disse, gerar um melhor engajamento ou não. Então, de certa forma, a gente não tem uma base de dados, vamos dizer assim, pré-construída que a gente vai fazer uma análise exploratória. Então, o que a gente, na verdade, vai fazer é criar uma base de dados a partir de um produto que, de fato, foi lançado. Vamos dizer assim, a gente lança o produto, aquela modificação, e a gente faz uma divisão entre os nossos consumidores daquele front-end. A gente coloca aquela modificação para um conjunto de dados, por exemplo, para um conjunto de clientes, na verdade. Por exemplo, a gente divide por região. Imagina que eu vou fazer assim, essa modificação eu vou enviá-la para um grupo de pessoas do sul do país, por exemplo, de algumas cidades, ou alguns estados daqui do sul do país, e essa modificação e a versão estável, que está hoje em produção sem modificação, vai para outro grupo. Vamos chamar esse meu grupo placebo. Então, o que eu faço é, baseado na experiência que eu tenho real, de dois grupos, vamos dizer assim, homogêneos, né, que vêm da mesma região, que tem mais ou menos o mesmo estilo de comportamento, eles explorando o meu front-end, explorando ali a minha experiência de usuário. Então, de certa forma, colhendo as métricas daquele front-end, daquela experiência de usuário, eu vou poder dizer se aquela modificação que eu fiz, que um determinado grupo daquela região explorou, se ela agradou ou não. Então, assim, de certa forma, essa experimentação, a gente tem uma coleta de dados que ela está sendo feita assim, em tempo real. A gente publica aquela versão para um grupo determinado e a gente colhe da própria experiência que eles nos dão, através das métricas que nós colhemos nas nossas aplicações, se aquela modificação de fato surtiu o efeito que a gente esperava que surtisse. Caso tenha surtido, então a empresa pode decidir, por exemplo, adotar essa modificação, fazer o rollout dela para as demais regiões do país. Caso ela veja que não, na verdade, surtiu o efeito inverso, a gente queria ter um ganho, mas infelizmente a gente não obteve esse ganho, ela pode simplesmente fazer com que a versão estável cubra aquela determinada região que eu estava experimentando e, de certa forma, eu provei em tempo real, provei na vida real que aquela modificação minha, ela não funciona da forma que eu esperava. Então, isso aí, retomando um pouco do que o Matheus comentou, eu não tomei uma decisão, de certa forma, arbitrária. Eu experimentei isso, eu colhi métricas e eu vi se, de fato, aquela modificação surtiria efeito que eu esperava ou não. Então, eu acho que essa é uma boa forma da gente começar, por exemplo, a experimentar no mundo real. Um outro exemplo prático disso, pelo menos um cenário que eu trabalhei bastante tempo no cenário mobile, quando você vai lançar, né, um aplicativo novo, ou mesmo uma atualização do aplicativo que você está lançando, a Google, pelo menos, permite que você lance na Play Store, faça seu lançamento gradual. Então, assim, eu quero lançar primeiro para 1% da base de usuários. E isso a Google vai escolher esse número aleatoriamente. É uma forma até um pouco mais rudimentar assim, de teste AB, mas nada impede você lançar seu aplicativo inicialmente para, sei lá, 5% do seu público que já tem o aplicativo baixado, com, né, as alterações que você fez, que parte da hipótese que vai melhorar alguma coisa ou outra dentro do seu app, a experiência do usuário, e veja como que esses 5%, através aí do Analytics, do Firebase, ou de alguma ferramenta interna de medição, vão se comportar dentro do seu app. Aí, uma vez que, de fato, aí segue de novo para onde o Pablo comentou, né? Isso aqui funcionou, deu super certo. Esses 5% que estão com a versão mais nova, a gente notou que aumentou em X% o número de vendas, ou que tem mais gente agora acessando o app diariamente, o tempo de sessão aumentou porque a experiência está mais agradável. Você acaba fazendo o rollout e disponibilizando para todo mundo. Assim, eu sei que a Google faz isso, imagino que a Apple também tem um modelo bem similar assim, de lançamento, para nunca deixar acontecer até um incentivo, né, a não lançar para todo mundo de uma vez, justamente você ir validando ali. O ideal dessa ferramenta, né, ela é lançada, imagino que para reduzir a quantidade de erro, caso você tenha um aplicativo que esteja dando algum problema, você consegue mitigar, mas também pode ser usado para esse fim do teste AB, né, uma outra forma de aplicação prática do Legal. teste. Outra coisa que vocês falaram também, né, foi a parte de toggle feature, que eu acho que também